Olá, bem-vindos. Você está no nosso programa Crer e Pensar, o nosso programa em que nós discutimos, conversamos, analisamos fé, ciência, filosofia, cosmovisão, metafísica. E eu sou o professor Kelson Mota, você está aqui comigo e também com o doutor Jonatas Nunes. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Crer e Pensar, que você possa ser bem informado e bem instruído com a nossa participação aqui. E hoje, professor Jonatas, nós temos um assunto especial. Daqui a semana que vem nós vamos ter o primeiro congresso de TDI da região norte, o TDI Norte, e hoje nós vamos fazer um programa especial falando sobre TDI, sobre as perspectivas do congresso, o que nós esperamos, o que é TDI, para que ela serve. Então, hoje vamos só conversar sobre a teoria do design inteligente. E esse daqui é o nosso primeiro congresso, teoria do design inteligente. Quem são os participantes aí, professor Jonas? Então, como a gente pode ver aqui, somos 5 participantes ao todo, né? Temos a participação do professor Kelson, né? Vai ser um dos palestrantes. Temos também o professor Marcos Eberlin, né? Um expoente hoje da química, né? Um cientista reconhecido internacionalmente, né? Temos também o doutor Carlos Júnior, né? E nosso querido amigo... Pode continuar, o nome dele eu me esqueci. Daniel Trindade? Daniel Trindade, desculpa. O professor Daniel Trindade, que é formado em engenharia, né? Então, temos aí uma pleiade de pessoas bastante qualificadas que tem muito a nos oferecer, tem muito a falar a respeito dessa teoria que está realmente quebrando paradigmas, né? Sim, os convidados são especiais porque 3 deles, o professor Eberlin, Daniel Trindade e eu, nós somos da diretoria da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. O Carlos Sansanovski, ele é o nosso secretário executivo, e o doutor Jonatas é palestrante nacional da TDI Brasil também. Então, altíssimo nível. Você que está nos ouvindo nessa sexta, já venha, faça sua inscrição. Se você não fez, as vagas são limitadas, nós temos 500 vagas, estão terminando. O preço é absurdamente ridículo. Só mesmo para cobrir os custos. É só para cobrir os custos por 3 dias, R$30. Então muito barato. Muito. É basicamente simbólico. Absolutamente. O primeiro congresso da região norte, já tivemos em todas as regiões, nunca houve na região norte. Pois é. Então, o primeiro vai ser... Uma oportunidade única, né? Você participar fantástico. De um momento histórico, né? Eu participei do primeiro congresso aqui do Norte, né? Já pensou? É histórico, é histórico. Isso. Falando um pouquinho rápido dos palestrantes aqui, só para a gente não perder esse gancho, o professor Eberlin é mestre e doutor em Química, na área basicamente de Química Orgânica, espectrometria de massa. É um homem que não tem muito o que falar do ponto de vista do seu currículo científico. É um dos currículos mais completos que nós temos no Brasil na área de Química. E ele é talvez o cientista mais premiado do Brasil, brasileiro, aqui no Brasil, morando no Brasil, fazendo pesquisa no Brasil. Nós não temos ninguém tão premiado, tão tranquilo como ele, com uma carreira científica tão bem embasada. Exatamente. Né? O Daniel Trindade, ele está terminando o doutorado dele, a gente chama de doutor, mas ele está terminando o doutorado. Ele é engenheiro químico, trabalha com a parte de reciclagem pesada, ele é também empresário na parte de reciclagem química. É um cara com bastante experiência, então nós podemos esperar dele umas palestras muito aplicadas. Ele vai falar sobre uma palestra sobre os pássaros, eu acho. É fantástica aquela palestra. As palestras dele são sensacionais. Você não pode perder, não pode perder. Tem esse barbudo aqui que sou eu mesmo. Quem sou eu? O professor Kelson Mota, para mim, também dispensa comentários, né? Um exímio pesquisador, um professor por excelência. Claro que ele, na sua humildade, não vai reconhecer isso, mas nós, como amigos e como espectadores da sua competência, eu posso dizer isso, né? O professor Kelson é um exímio pesquisador, um professor com uma vastíssima experiência, que tem formado uma pleiade de pesquisadores, de doutores, né, como professor da Universidade Federal do Amazonas, além da sua linha de pesquisa, né, na área de química computacional, na área de química teórica, né?
E além dessa vertente, né, na área de ciências, né, na área de pesquisa, nós temos também uma vertente na área apologética, né? O professor Kelson, ele tem realmente formação nessa área, né? Já fez seminário e tem realmente desenvolvido trabalhos e estudos e palestras nessa área de extrema qualidade, realmente. Então, dispensa comentários nesse sentido também. Obrigado, mas temos esse outro aqui com o microfone do lado. Esse é o Carlos Sassanovski. O Carlos é o nosso secretário executivo da TDI Brasil. Ele é um multiuso. Ele é formado em Direito, mas é um homem que tem uma grande base em Teologia, uma base muito vasta em TDI. Ele é um comunicador, é um cara de mídia, ele sabe comunicar, ele traduz muito bem para nós o que é os conceitos de TDI. Isso, exatamente. E ele vai dar a primeira palestra do Congresso introduzindo o que é o design inteligente. Vocês vão gostar, é uma pessoa maravilhosa, ele tem uma pegada muito boa com os jovens, adolescentes, então é um cara fantástico, é um comunicador nato. Acho que é uma oportunidade ímpar, tanto não só para os adultos, né, mas para os jovens e até adolescentes para participar desse evento, exatamente por conta da presença do Carlos Júnior e, em certo sentido, também do Daniel Trindade, né, que ele tem essa comunicação, essa conectividade, né, com os jovens. São jovens, né? Têm uma pegada muito fácil com o público. E esse último aí que está com essa cara de interrogação no cartaz. Pois é, né? Quem olha assim pensa que é o meio que do contra, com essa mão assim, né? Pensa, tá desconfiado, hein? Todo debate TDI tem que um contrário e tá aquele lá com aquela mão assim, será que esse negócio vai dar certo? Mas não confundam, tá? É o doutor Jonatas Nunes. O Jonatas, ele sim é um cara quieto, humilde, tranquilo, mas ele tem 3 pós-doutorados na área, ele é um professor de física, mestre doutor em física, é fantástico. Cara que mexe bastante ali com computação, com a parte de simulação, a parte de física em si, também manja um pouco de física experimental. É um homem completo, é uma das maiores autoridades no Brasil de água. A água e suas propriedades anômalas, bizarras, não tem gente melhor do que ele, né? Ele não fala, ele não gosta de falar, não. Isso é mas a tese dele está lá num repositório na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tese de doutorado. Quem quiser pode entrar, ele é aberto. Não sei se você já olhou aquele repositório. Faz um tempo já, mas eu já entrei algumas vezes. Mas lá você pode ver quantas pessoas leram a tese e de que países e quando foram baixadas. Uau. Os chineses têm... Cara, tem uma quantidade enorme de chineses que acessaram sua tese e baixaram para o país. Uau! Assim, eu não sabia. Impressionante. Você não sabia. Que bom! Então, esses são os palestrantes do TDI Brasil. Nós vamos ter palestras, os palestrantes vão estar presentes, você vai poder interagir, vai poder conversar. Vamos ter um painel no último dia, que nós vamos tentar falar um pouquinho sobre um tema meio complicado, que é o evoteísmo, que está bombando aí nas igrejas, infelizmente. Então venha, participe, esteja conosco, faça parte desse evento histórico. Então vai ser algo imperdível para todos nós aqui. Mas aí está falando de design inteligente, né? Então, no final das contas, o que é a teoria do design inteligente? Exato. Como é que a gente pode pensar aí, professor Jonatas? Pois é, né? Uma pergunta que é a base da nossa discussão, né, do nosso evento, né? Então a gente pode, como o próprio a sigla sugere, né, T de teoria, né, D de design e o I de inteligente, ou seja, é uma teoria que aborda exatamente a causa, né, de algum sistema, de algum complexo que você estuda, né? Então, tudo na natureza nós podemos dividir em 2 grandes campos, né? Tudo na natureza tem 2 grandes causas. Ou essas causas foram de origem natural, por combinações aleatórias, enfim, ou é fruto de planejamento, né? Então, dentro dessas 2 grandes vertentes que a gente pode subdividir qualquer estudo científico, né? A teoria do design inteligente procura exatamente investigar essa segunda vertente. Ou seja, se dentro daquele sistema, daquele processo que nós estamos estudando, ela é fruto de uma causa natural ou é fruto de um projeto, ou seja, de um design inteligente. Vamos ver aqui o primeiro slide, para sintetizar isso que o professor Jonatas está falando. Então, o design inteligente, projeto que demanda inteligência, né? A gente fala design
porque é a palavra que acabou pegando. Design, nesse caso aqui, é projeto. Isso. Né? Projeto que demanda inteligência, a gente diz assim que de maneira muito clara, é o arranjo proposital, intencional de peças que visa a realização de uma função. Isso é um design inteligente, não é a teoria do design inteligente. Então, um projeto inteligente, design inteligente é alguma coisa que foi pensado, foi planejado, né, foi esquematizado para que possa realizar uma função uma vez que for posta em execução. Né? E a teoria, aí é outra história, é o que o professor Jonas estava falando. Isso. Então, o que seria aí? Então, ela considera que certas características do universo, né, e das coisas vivas são melhor explicadas por uma causa inteligente, né, e não por um processo dirigido, cego ou aleatório. Né? Então, é exatamente isso que a teoria visa estudar. Né? Será que faz sentido eu analisar um processo tão intricado como, por exemplo, uma célula, né, e eu posso, a partir dessa análise, concluir que isso é fruto de um acaso, de forças naturais exclusivamente? Ou será que é um design inteligente, um projeto está por trás com elementos bem definidos como função e propósito, né? Sim. Então é basicamente isso que a teoria procura. É isso que estudar. Você está falando, ela se contrapõe, né? A teoria do design inteligente, ela se contrapõe diretamente à teoria da evolução. Porque a teoria da evolução, não só da origem da vida, mas até a evolução universal, vai dizer que todas as coisas que existem, elas advêm de um processo cego, aleatório, gradual, né? Que com o passar do tempo gerou uma ordem dentro de uma desordem. Do nada, né? Pelo nada, com nada, as coisas geraram tudo que existe. Né? Sim. Então, essa é a teoria, basicamente, a evolucionista. Ela pode ser tanto da origem da vida, mas tem também a teoria da evolução cósmica e assim outras. Né? A ideia de que as coisas começam desorganizadas e se organizam sem haver uma causa. É puramente chance, puramente sorte, puramente aleatório. Sim. Né? Mas a teoria ela vai dizer não. Né? As coisas são melhor explicadas se você pressupor que há uma causa inteligente que a formou, que a gerou, que a modelou, que a executou e que a sustenta. Né? Se torna muito mais plausível, né? A explicação e os processos que nós podemos encontrar nos sistemas ao nosso redor. Né? Sim, e a ciência ainda, né? Os mesmos processos científicos continuam valendo, o método científico é o mesmo, nada muda. O que muda é a premissa. A premissa é que certas coisas no universo são melhor explicadas a partir de uma causa inteligente. E, de fato, faz mais sentido, é mais coerente, é mais consistente. E na ciência, no laboratório, é isso. Você tem evidências, tem fatos, né? E você interpreta esses fatos. Inclusive, muitas pessoas dizem, né? Então vocês que são adeptos da teoria do design inteligente, vocês precisam, né, criar novos dados, novos resultados para corroborar a teoria de vocês, o que não é verdade. A gente não precisa criar novos dados, basta nós reorganizarmos o que nós já temos disponível sob a égide da explicação da teoria do design inteligente. Sim. E o design inteligente, ele está ligado àquilo, arranjo, forma, né? Arranjo e forma tem a ver com propósito e intenção tem a ver com função. Então, quando você tem algo nesse universo que tem um arranjo e uma forma que automaticamente indica um propósito, você também tem a ver com a função. E se há função, isso significa dizer o quê? Que alguma coisa intencionalmente projetou, programou esta função. Existiu uma intencionalidade por trás. Existe uma intencionalidade. Vamos pegar um exemplo, né? Você falou em célula, né? Isso. Vamos pegar uma célula. Uma célula é uma mini fábrica extremamente complexa, com milhares ali de sistemas, subsistemas, proteínas, enzimas, todas elas funcionando, concatenadas com um nível de organização que vai além do fantástico. É algo que não ocorre de maneira aleatória. Então você pode pensar assim, a célula ela é fruto simplesmente de processos aleatórios, com o passar dos séculos, né, foram se juntando, foram se concatenando e deu origem à célula. E o propósito e a função da célula? Não, é puramente sorte, ao acaso. Né? Acidentalmente,
ela tem essa forma, ela tem essa função, né? Ela tem esse arranjo. E esse propósito, quem gerou? Não tem. Aquele ali é um propósito simplesmente acidental. Uma célula colabora com a outra e isso mantém elas vivas, e essa é uma maneira de interpretar. Ok, é uma maneira, tem as evidências, mas essa explicação não corrobora com a evidência. Mas você pode entender o seguinte: olha, uma célula, com tudo isso que tem, extremamente concatenada, extremamente organizada, ela não pode existir a partir de causas puramente aleatórias, puramente acidentais. Sorte, acaso, aleatoriedade não geram organização, e organização não gera propósito com função. Função necessita de quê? Intencionalidade. Intencionalidade. Então você diz assim, uma célula, para existir, ela é melhor explicada se alguma causa inteligente a projetou e criou. Exato. Então esses aspectos são melhor explicados pelo design inteligente, né? Então vamos aos aspectos. Então, quais aspectos seriam esses, né? A gente pode então passar para o próximo slide? Essa é uma pergunta boa, né? Quais são esses aspectos, né? E aqui são vários, né? A gente pode classificar basicamente em 5, né? Temos aí o impressionante ajuste fino do universo, né? Como é que pode? Será que o acaso é capaz de ajustar tão finamente, por exemplo, o ajuste do nosso planeta, né? A posição em que ele se encontra em relação ao Sol, a densidade da atmosfera, o tempo de exposição ao Sol em que cada parte do planeta Terra é submetido? Será que tudo isso é um acaso? Ou será que existe um ajuste fino por trás que favorece exatamente a preservação da vida no nosso planeta, né? Quantas constantes cosmológicas nós temos, professor Jontes? Então, na realidade, esse número está cada vez mais aumentando, né? No início, quando eu estava pesquisando, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, era em torno de 20 constantes, né? Hoje já aumentou para mais de 100 constantes, né, universais que, se mexidas ou ajustadas ou modificadas uma ínfima parte de seu valor, todo o restante é desajustado de tal forma que a vida como a gente conhece, né, o sistema solar como nós conhecemos, o planeta... O universo, na realidade, né, ele se colapsaria, ele realmente deixaria de existir como nós conhecemos, né? É meio difícil aceitar que o universo veio de uma explosão aleatória. De maneira aleatória também ele se expande e essas forças começam a agir e elas já se ajustam no início, né? Exato. Perfeitamente. Não é uma só constante. E esse ajuste às vezes está na 30ª casa depois da vírgula. É uma coisa absurdamente surreal se você pensar em termos de sorte. Uma constante já seria complicado. Exato. Mas mais de 100 totalmente ajustadas, finamente ajustadas para manter esse universo funcionando com essa beleza que ele é. E o que mais surpreendente é a interdependência entre essas constantes, né? Então a gente imagina, aquilo que a gente estuda em estatística, né, dos problemas ceteris paribus, né? Você fixa, né, uma constante e altera as outras, né? Ou melhor, fixa todas as constantes e altera uma só e vê o que acontece quando você muda, né? Aqui não, aqui a gente tem, né, uma combinação gigantesca de variáveis que estão alterando, né? Professor, vamos parar um pouquinho aqui, esse assunto é importante. Isso. Gente, fique conosco, nós vamos ter um momentinho aqui para o nosso intervalo e já voltamos. Você está no CREI Pensar, o nosso programa de fé e ciência da Igreja Batista Constantinópolis, aqui na Constante TV. Fiquem ligados. Sejam bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. E hoje estamos abordando sobre a teoria do design inteligente, né, que é o que vai ser discutido no nosso congresso, o primeiro congresso de TDI do Norte, né? E no último quadro nós estávamos apresentando o que é a teoria do design inteligente e começamos a falar sobre os aspectos, né? Quais aspectos essa teoria apresenta, né? E o primeiro deles que nós falamos foi exatamente sobre o ajuste fino do universo, né? Então falávamos sobre a quantidade gigantesca de variáveis que são necessárias para que elas se ajustem para que o universo como nós conhecemos, ele seja, né, plausível, ele seja admissível, né? Então falávamos sobre a questão da interdependência entre essas variáveis, né? Por exemplo, a constante da gravidade, né?
Eu não posso simplesmente aumentar ou diminuir a força gravitacional do planeta Terra. A simples mudança da gravidade altera a quantidade de massa que o planeta Terra possui. Alterando a quantidade de massa do planeta, eu altero todas as propriedades geológicas da Terra. E com isso, uma série de outras mudanças que podem simplesmente causar um colapso na vida como nós conhecemos. 2% de diferença para menos ou para mais a constante gravitacional, você chega a colapsar átomos. Exatamente. Ou impedir que eles se juntem, né? Nos dois casos não tem vida. Mas temos um segundo aspecto que é melhor explicado pelo design inteligente, pela teoria do design inteligente, é a questão da origem da informação. Isso é um mistério completo. Eu acho que essa fazendo aí uma analogia com as Comics Con, né? É a criptonita dos evolucionistas. Acho que essa é a criptonita, de fato. É a parte que você pode desconsiderar qualquer uma outra, mas essa daqui é um mistério, né? Exato. Porque nós, seres vivos, nós temos informações embarcadas em nossas células. Um termo muito comum em ciência da computação é dados embarcados. São dados que já estão ali dentro do sistema, que permite que o sistema haja para fazer alguma coisa, executar alguma função. Nós já nascemos com essas informações. Nossas células já estão carregadas de zettabytes de informação. Então, como é que você explica a origem da informação? Se você não for do design inteligente, você vai dizer assim, olha, essas informações são frutos de interações aleatórias entre polímeros que, com o passar do tempo, se autorreplicaram e aí foram criando, olha, é bem interessante, criando, né? Exato. Criando informações. Ora, nós sabemos, professor Jonas, que a única causa, a única origem da informação é a inteligência. Inteligência, não tem outra. Não tem outra. Não tem outra explicação, né? E nós somos seres com informações embarcadas. O DNA é basicamente um código computacional altamente complexo. Cada célula é como se fosse um sistema de backup completo, com zettabytes de informações. É muita coisa. É muita coisa. Então, se você diz assim, não, isso aí aconteceu aleatoriamente, qualquer pessoa que trabalhe com ciência da informação sabe que o acaso não gera informação, ele gera ruído. E ruído não é informação. Pois é, isso é ponto pacífico, né, na teoria da informação, né? Sim. Não tem como. Então, é melhor explicado por teoria do design inteligente. E não só a informação em si, né, mas a maneira como a informação é codificada é outro grande mistério, né? Não basta só eu ter informação, eu tenho que saber de que forma eu vou ler essa informação, né? Ou seja, um código pré-estabelecido é necessário para poder fazer a leitura disso, né? E se é um código, alguém codificou. E se alguém codificou, alguém programou. E se alguém programou e ele está embarcado, alguém planejou o hardware, né? Porque o corpo é o hardware, mas a informação ela não faz parte do hardware. Exato, né? A informação é uma parte lógica. Como é que nós falamos? É extrafísico, né? É metafísico na informação. Sim. Não tem como você atrelar isso à matéria, né? Então, realmente, isso é o calcanhar de Aquiles, né? Dos evolucionistas. Calcanhar de Aquiles. O outro aspecto que é mais interessante de explicar a partir da abordagem de design inteligente, muito melhor do que, por exemplo, a teoria da evolução, é a origem biogênica da vida. E a origem biogênica da vida é um mistério também, de onde surgiu a vida. Qual é a ideia geral? A ideia geral é, átomos e moléculas numa sopinha ali bilhões de anos atrás, morna, com muitos meteoros, com muitos vulcões, com muito isso e aquilo, foi cozinhando algumas substâncias simples que foram se tornando complexas, que deram origem a sequências, depois a protossequências maiores, depois apareceram aminoácidos, ninguém sabe como aquilo ali gerou polipeptídeos, e sem falar da informação que está sendo embutida ali, Exato, né? E em algum lugar do passado, em bilhões de anos, por coincidência, por sorte, aleatoriamente, essas substâncias deram origem a DNA, a RNA, a proteínas, a açúcares, a fosfolipídios, que em algum momento da vida gerou alguma célula e essa célula passou a ser vida. É isso. Acredite se você quiser. Se você tem fé para isso, beleza. Mas essa é a origem biogênica da vida. A vida veio da não vida. Isso daí é química. Eu sou químico, eu sou físico-químico
eu trabalho justamente com a teoria da evolução química. A gente tenta ver se é possível, a partir de um sistema não vivo, de maneira completamente abiogênica, sem vida na história, gerar vida. E olha, não é só eu, nós temos aí, mais ou menos desde a década de 20 do século passado, até agora, são quase 100 anos de pesquisa em teoria da evolução química, nós ainda não temos até hoje nenhum sistema que tenha mostrado cabalmente que a vida veio da não vida. Nenhum, absolutamente. Né? Então não tem como, é melhor você explicar que uma causa inteligente projetou a vida como nós a todas as tentativas, né, mais próximas que já chegaram sempre tem a intervenção humana. Então já quebra por si o próprio argumento, né? Sim. Da aleatoriedade. O outro aspecto, esse já um pouquinho mais fora do que nós pensamos da área da ciência exata, é a existência de um senso moral. É aqui nós caímos na filosofia, nós caímos na psicologia, nas ciências cognitivas, na própria questão ali da paleontologia, da sociologia, é a existência de um senso moral. De onde veio o senso moral? Não sei. Né? Sim. O que o pessoal pensa de onde veio o senso moral? Né? Do ponto de vista evolucionista, eles imaginam que o senso moral venha de uma espécie de acordo entre pares que favorece a sobrevivência, né? A preservação da espécie ou coisa do tipo. Né? Mas é uma ferramenta, então, de sobrevivência. Meramente uma ferramenta de sobrevivência. Mas isso daí deixa de fora, por exemplo, o senso de caridade, o senso de misericórdia e tantos outros que o ser humano apresenta desde o seu nascimento, né? Você não consegue explicar essas coisas meramente como uma questão de sobrevivência ou eles vão dizer que em algum momento o ser humano gerou essa ferramenta porque mantinha melhor as suas capacidades para sobreviver. Acredite se você quiser, né? Mas se você aceitar essa premissa, você não pode aceitar a ideia de bem e mal como sistemas em si mesmo. O bem passa a ser simplesmente um acordo também social, o mal também. Se isso é verdade, você não pode falar sobre amor, você não pode falar sobre bondade, você não pode falar sobre nada. Quer dizer, você tem que praticamente extirpar a alma humana se você aceitar essa premissa naturalista. Né? Não, e além disso, você coloca, né, no mesmo patamar atos extremos, né, de barbaridade que ao longo da história foi cometido, né? Se você for ser rigoroso, né, da luz evolucionista, você vai, por exemplo, justificar bárbaros como o nazismo, o comunismo e tantos outros que mataram milhões de pessoas em prol de uma causa, né, a princípio, que do ponto de vista evolucionista, naturalista, é boa, para um grupo, um determinado grupo, é favorável, é benéfico, né? O mais apto sobrevive. Exato. Né? Então isso é uma loucura. É até arriscado se você pensar nas implicações disso, né? Você tem... E o último aspecto, e esse aqui é um dos mais impressionantes, é a intrincada complexidade dos seres vivos. A gente olha assim, né, para nós, assim, esses corpos danados, mas quando você começa a ampliar isso em nível microscópico, você começa a ampliar ainda mais, chega ali nas nanoescalas, você fica impressionado com a intrincada complexidade dos seres vivos. Quanto menor, mais complexo. Mais complexo. Né? Então, você pega um cílio bacteriano, né, e vê aquele cílio ali no microscópio de força atômica, você fica absurdamente espantado, né, com a quantidade de nanopeças que existem ali, de forma tão bem concatenada e intrincada, são motores nanométricos, e eles funcionam, e fazem com que as coisas funcionem. Uma enzima é uma máquina, uma nanomáquina, que ela pode fazer uma série de funções. No corpo nós temos enzimas, temos proteínas que constroem moléculas, temos proteínas que desconstroem, que codificam, que traduzem informações, que geram outros tecidos. É impressionante. Cada vez que a gente encontra novas estruturas no corpo, né, no ser vivo, a gente fica
cada vez mais impressionado. Absolutamente. Absolutamente, né? A intricada complexidade de seres vivos. Isso não é só, por exemplo, pensar do ponto de vista do corpo humano ou dos animais. Você pega a bactéria mais primitiva que for, precisa ser um ser, entre aspas, evoluído, que tem essa complexidade. Pega a mais primitiva das formas de vida, você vai encontrar uma complexidade absurda, né? O famoso flagelo bacteriano de Birre, né? Sim. Você vê ali, né? Será a correspondência das peças ali que formam aquele flagelo, né? Para ele se movimentar o motor, tem uma equivalência exata, direta com motores, né? De embarcação, de carro, né? Ou tem ali a hélice e tudo. O que é? O flagelo lá, ele copiou da gente, ele viu, ó, aquela máquina humana ali tem aquela peça, eu vou imitar aquilo ali. Não. Ao contrário, né? Nós que de alguma forma indireta copiamos essas que já está presente, esse sistema que está presente. E se você não aceitar que essa complexidade dos seres vivos não veio de uma causa inteligente, você tem que aceitar o contrário. Qual é o contrário? Que essas coisas, elas aleatoriamente, ao acaso, acidentalmente, sei lá, o nome que você quiser dar, loteria cósmica, sorte, destino, seja lá o que for, né? Isso daí se uniu e, com o tempo, essas peças que não tinham função se juntaram, se concatenaram e depois outros nanosistemas se ampliaram aquilo ali e, do nada, algo que não tinha sentido, que não tinha base, que não tinha função, de repente começa a apresentar alguma subfunção. Com o passar dos anos, milhões de anos, aquilo ali, com outros subsistemas, em algum momento começa a ter uma função. E se ela tem uma função, ela começa a realizar, vamos dizer, um tipo de propósito mecânico, mas sem intencionalidade. Isso é uma loucura. Né? Isso, na verdade, é um contrassenso científico. Você parte de uma causa, mas você nega as próprias causas. Você diz assim, esses sistemas vivos, eles são extremamente bem organizados. Mas o que gerou são causas aleatórias. Então, você parte de um sistema inteligente e nega as causas inteligentes que permitem que o sistema ocorra e permaneça funcionando de forma extremamente inteligente. Então, é isso que sobra. Isso é uma loucura. São antagônicos, né? As ideias entre si. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso é irracional. A verdade esse é o ponto. Esse é o termo. Ainda que eles não gostem, o termo é uma irracionalidade. Rigorosamente falando, é uma Rigorosamente falando, é irracionalidade. Exato. Vamos pegar um exemplo da máquina. Né? Pode pular para o próximo slide. Olha aí. Reconhecimento de design inteligente, forma e função. Explica aí para a gente, professor João, o que é isso? A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, né? Vocês estão vendo aí um número gigantesco de peças que compõem essa máquina. A pergunta simples que a gente pode fazer com um simples bom senso é: qual é a chance de essas peças se organizarem de maneira tão bem intrincada a ponto de formar a máquina fotográfica como nós a conhecemos, né? Será que é de qualquer forma que eu posso organizar essas peças, né? Não tem como. Agora, se você acreditar na teoria da evolução, você tem que pensar na parte de baixo aqui dessa foto. Está vendo? As primeiras máquinas fotográficas lá em 1900, até uma mais ou menos ano 2000, não estamos nem chegando no século 21 ali, 2024, nas super máquinas que nós temos hoje. Por evolução, não tem como. Se você aceitar que a teoria da evolução, ela permite que aleatoriamente peças se concatenem e possam gerar novas formas com novas funções, você teria que aceitar que peças talvez tenham gerado uma primeira máquina primitiva ali, e aquilo poderia, com o passar dos anos, chegar a uma máquina fotográfica dessa, que nem é uma das mais modernas, com essa quantidade enorme de peças que você tem aí. Né? Exato, e a gente pode pensar da seguinte forma também, né? Tá, tudo bem, é muito difícil você organizar essas peças dessa maneira, mas que a gente pode pensar do seguinte: vamos imaginar que peças primitivas se organizaram para então formar a primeira máquina fotográfica. Mas aí, se você for analisar a linha do tempo, a máquina fotográfica mais moderna, muito provavelmente, lembra muito pouco das máquinas mais primitivas, ou seja, a estrutura se alterou tanto, de tal forma que você não pode fazer uma conexão do mais evoluído
com o menos evoluído, né? Então, tem ainda o princípio da luz, da refração, né? Mas não tem como, né? Isso. E tem uma frase bem interessante de Douglas Adams que diz assim: imediatamente reconhecemos que há um design inteligente ao olharmos um dispositivo, uma máquina que exibe uma função intencional específica. Uma câmera, né, fotográfica, ela tem uma função, é bater foto. É intencional, né, é específico. Você olha para uma câmera, você nunca vai pensar assim, olha, isso daí surgiu ao acaso, num lixão tinha um monte de peças, essas peças se juntaram. Não é que você coloque bilhões de anos, você vai dizer, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Exato. Por quê? Porque nós sabemos que isso não ocorre, não ocorre. Então, o próximo slide, eu acho que aí tem como a gente pode concluir essa parte, né? Aí Douglas Adams, aí sim, ele coloca de maneira bem bonitinha, ele diz o seguinte: como fazedores de coisas, nós seres humanos, instantaneamente reconhecemos coisas que foram feitas e sabemos que estas coisas não puderam ser feitas sem expertise, sem know-how, né? Então nós somos assim, nós fomos criados à imagem de um Deus criador e nós temos capacidade de criar coisas, né? A partir da matéria já criada, nós podemos arranjar essa matéria, podemos dar forma e função para essa matéria, podemos criar arranjos intrincados, podemos gerar dispositivos, criar dispositivos, pensar em processos. Por quê? Porque nós somos criadores de coisas e qualquer pessoa, por mais simples que seja, quando ela olha para algo, ela sabe se esse algo foi criado ou não foi criado, né? Não tem como, né? Isso é algo nosso. Por quê? Porque se nós fomos planejados e nós fomos criados à imagem de um Deus que planejou todas as coisas e nos criou, e sendo feitos à imagem dele, nós temos essa capacidade de perceber as coisas criadas e saber o que é, de fato, algo criado, planejado e algo que é um acaso. Algo que é o acaso. É isso que eu acho impressionante, né? Eu já fui perguntado, né? O que a Bíblia diz quando fala que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Aqui eu vejo um exemplo tão nítido, tão patente, né? De como nós temos essa semelhança com o nosso Criador, né? Mas nossa conversa está muito boa, né? Vamos dar nosso uma pausa, segundo intervalo. Uma pausa para o próximo bloco, né? Então fiquem ligados e no próximo bloco vamos dar continuidade à nossa discussão. Já voltamos aqui no CREI Pensar. Estamos de volta aqui no nosso CREI Pensar, hoje um programa especial. Estamos falando sobre a teoria do design inteligente, já nos preparando para o primeiro congresso TDI da região norte, que vai acontecer agora do dia 5 a 7 de setembro, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no Educandos, na Avenida Leopoldo Pérez. Apareça aqui, faça suas inscrições no nosso site www.tdinorte.com.br. Você se inscreve, tem uma pequena taxa que é simbólica, mínima, para a gente simplesmente manter os sistemas funcionando aqui do nosso congresso. E estamos falando sobre TDI, né? E queremos falar algumas coisas sobre a TDI, sobre como reconheço um design inteligente. E um dos reconhecimentos de design inteligente dos mais impressionantes é a informação. A informação. Essa aqui é talvez um exemplo bem famoso sobre design inteligente. Imagina, você está numa praia e você passa por cima ali, talvez num helicóptero, num avião, ou um drone filmando, você vê escrito na praia SOS. Primeira coisa que você vai pensar, professor João, é o quê? Alguém está precisando de socorro, né? Alguém está em perigo naquela praia, exatamente. Né? Porque nós temos um código ali na praia. Na SOS, salve nossas almas. Nós sabemos que é um pedido de socorro, alguém está em perigo. Então, quando você vê aquilo, você automaticamente intui que é o quê? Alguém. Há alguém que criou aquela informação, codificou aquela informação naqueles símbolos, e aquele símbolo significa algo. Tem uma informação para isso, né? Isso é design inteligente. Isso é informação. Você não vai pensar que as ondas caíram ali, né, e a maré sobe e desce, e formou exatamente, perfeitamente, a palavra SOS com os 2 pontinhos ainda. Isso não vai acontecer.
De jeito nenhum. E nós sabemos que não vai acontecer. Pode até aparecer um S meio tosco, mas um SOS perfeito, não tem como. Então, o reconhecimento DI, além de forma e função, talvez dos mais fortes é a informação. Onde há informação embarcada, automaticamente tem inteligência. Stephen Meyer, que é um doutor famoso na área, é um doutor na área de filosofia da ciência, ele vai dizer o seguinte: a única causa conhecida da origem da informação é a inteligência. Sim. Se há informação codificada, há inteligência. Não tem. Se há inteligência, há um design inteligente aí nesse caso. Lá a qualquer outra entidade, né, que não seja provida de inteligência. Sim. Né? Tem que ter. Não há, né, sistemas inorgânicos não biológicos não formam inteligência. Não formam inteligência. Agora, ele está falando de um SOS numa praia. Nós temos ali um código, né? E quando você olha para o DNA? Aí a coisa multiplica por um número gigantesco de vezes, né? A inteligência e a informação que está por trás do SOS que nós vimos aqui no começo, né? Zettabytes de informação apenas em 4 gramas, é isso? 4 gramas. 4 gramas você consegue armazenar todo esse volume gigantesco de informação, né? Em 4 gramas de DNA. É tanta informação que diz assim que todos os dados que existiam no mundo até 2009 podem caber em 4 gramas de DNA. Isso dá 1,8 zettabytes de informação. É impressionante. É absurdamente impressionante. Acho que é 1 bilhão de terabytes. É uma coisa fora da realidade. E são informações. Quem embarcou essas informações? Nós já nascemos com elas. Foi a seleção natural, a evolução gerou essas informações. Não gera informação. Informação não é gerada aleatoriamente. Se você sentar num piano e for teclar ali as teclas do piano de forma aleatória, você não vai gerar uma música. Não tem harmonia, não tem ritmo, não tem cadência. Você precisa de o quê? Inteligência, planejamento para ser uma música. Aí o professor Jonas é músico também, né? Pois é, imagina, já é difícil com toda a informação que a gente tem para executar, imagina isso feito ao acaso, aleatoriamente, né? Isso eu estou falando de um piano, né? Que não sei quantas teclas tem um piano. Agora, imagina um código de DNA com 4 bases nucleicas ali que interagem, né? Para formar todo esse código a ponto de armazenar bilhões e bilhões de terabytes de informação completamente concatenadas entre si, interligadas, conexas, com informação precisa, com informação que são executáveis, embarcadas. Isso é design inteligente. Isso me faz lembrar aquela discussão que teve há um tempo atrás sobre o DNA lixo, né? Tá vendo? O DNA lixo é uma evidência da evolução, né? Que é exatamente uma parte da informação do DNA que até então eles achavam que não tinha propósito, né? Tá vendo? Então o que aconteceu? A seleção natural foi organizando aquelas informações e aquilo lá que não precisou mais ficou meio que no backup ali, né? Não vamos utilizar, né? Mas logo depois de um tempo, né, descobriram que não. Que aquele DNA que até então eles achavam que era um DNA lixo, que não servia para nada, tinha funções e propósitos muito bem definidos, né? Um deles é exatamente a manutenção da formação das proteínas, né? Ou seja, manutencionar aquilo que outras partes da informação do código genético faziam, né, por si só. Então, a gente vê a perfeição do negócio, ou seja, uma parte da informação serve para executar coisas e a outra parte da informação serve para monitorar aquela outra parte que está sendo executada. Então, é verdade. Você vê uma perfeição, assim, um projeto, uma inteligência, um planejamento extraordinário, né? Para quem nunca ouviu falar de DNA lixo, o junk DNA, o pessoal... Isso é há pouco tempo, né? Não é muito antigo. Não é antigo, é relativamente recente. Nós tínhamos grandes porções do sequenciamento dos nossos DNA que aparentemente não tinham nenhuma função. Se dizia que essa parte aí, ela, como o professor Jonas falou, com o passar dos milhares de anos, perderam
a utilidade, porque evoluiu, né? Tinha utilidade em formas mais primitivas, evoluiu, e aquilo ali simplesmente foi deixado de lado, não era mais acessado pelo resto do código genético. E o pessoal da área evolucionista naturalista chamava isso aí de DNA lixo, né? Junk DNA, né? Só que há alguns anos atrás se descobriu o quê? Que essas sequências, sim, elas têm função até na questão de gerenciamento de meta-informação, uma coisa muito mais sofisticada, muito mais sofisticada. E é legal porque a TDI já falava que o código genético ele foi planejado, não tem coisas ao acaso ali, não tem coisas sem função, ou seja, a própria teoria ela já fazia previsão. Não, o DNA sendo planejado de forma inteligente, você não tem sequências espúrias, sequências inúteis. E é uma previsão de uma teoria científica. Exatamente, né? Que foi confirmada por dados científicos. Isso é uma coisa que, inclusive, os evolucionistas criticam, né? A teoria do design inteligente não promove previsibilidade, né? A teoria da evolução, sim, a gente consegue, com a evolução disso aqui, nós podemos prever que tal coisa, evoluindo, pode chegar ou pode assumir aquela forma, né? Na verdade, não, né? A gente pode ver que o design inteligente faz suas previsões muito bem feitas. Aliás, você sabia que não tem previsões da teoria da evolução que foram comprovadas? Não, exatamente, eles arvoram isso, né? Mas na prática a gente não vê nenhuma evidência de previsão, né? Nenhuma. As previsões que eles fazem é sempre dentro daquilo que já existe, né? Não. Dentro do que nós já conhecemos, isso daqui evoluiu para essa outra forma. Mas dentro do que ainda não foi descoberto, a gente não vê nada nesse sentido, né? Isso é verdade. Contrariamente à teoria do design inteligente, né? Que já... E o design inteligente é uma abordagem científica, né? Vamos mostrar esse próximo slide aqui. Isso aqui é interessante porque é uma abordagem científica a ser estudada com profundidade. O TDI já é aplicado em outros campos. Quando você vai na teoria da informação, você procura isso basicamente... Design inteligente, procura de vida extraterrestre, utiliza os ditames e os filtros do design inteligente. A arqueologia é uma ciência que trabalha com detecção de inteligência. Boa parte das ciências forenses, ela trabalha com detecção de inteligência. Então, a TDI, como abordagem científica, ela pode ser perfeitamente incorporada ao método científico para análise de dados. Com certeza. Não é uma ideia, não é uma pseudociência, não, é uma abordagem científica. Você pode trabalhar com essa abordagem em laboratório, e ela já é aplicada em algumas abordagens que o pessoal nem imagina que tem TDI. Né? No meio tecnológico, então, a infinidade de possibilidades é incrível, né? Você pegar, né, exemplos de seres vivos, né, e transformar isso em tecnologia, né? Sim. Havendo um tempo desses um robô que construíram que imitava o movimento dos peixes, né? Porque é um mistério, não tem nenhum propulsor no peixe, no entanto, ele nada com uma maestria extraordinária. Então, o biomimetismo também, né? Existe. Que trabalha com justamente o design inteligente na natureza. É impressionante. Então, são coisas que ocorrem hoje, que estão em desenvolvimento hoje, que você vê resultados hoje acontecendo, né? É engenharia aplicada, né? Exato. A sistemas biológicos, a engenharia biomimética. A mimética é impressionante. Tem muita coisa. Ainda Por quê? Porque você tem que partir da pressuposição que a natureza ela é construída de forma inteligente. Se você não partir dessa pressuposição, você não consegue fazer isso. E tem áreas inteiras da engenharia, não só da robótica, até mesmo da engenharia civil, que parte da pressuposição que a natureza ela é algo que exibe o que é um design, um projeto inteligente. Isso. Enquanto isso, o evolucionista ia tentar explicar como chegou naquela forma, né? Isso. Enquanto nós já estamos à frente, já estamos procurando aproveitar, mimetizar aquilo que a gente já viu como projeto na natureza. E a TDI, de fato, ela promove a interpretação mais coerente com as evidências científicas. Ela pode ser estudada, ela deve ser estudada, discutida em nível superior, nos círculos acadêmicos. Já tem universidades que já estão trabalhando. Nós já temos o primeiro curso aqui no Brasil de especialização em design inteligente, que foi reconhecido pelo MEC, aprovado, está lá.
Então, já é algo que está sendo trabalhado. No mundo inteiro você vai encontrar cientistas, e não são poucos, não é um, nem dois, não são dois aqui, são milhares, milhares. Nós temos uma lista internacional de cientistas que assinaram essa lista. Todos devem ser, no mínimo, doutor, em que eles deixam claro que eles não estão satisfeitos com a ideia evolucionista em que as coisas simplesmente apareceram a partir do acaso. Essa chamada dissensão científica. Da última vez que eu vi, já tinha mais de 5.000 doutores. Eu sou um dos caras que está lá assinando esse manifesto mundial. Agora deve estar chegando aos 10.000 hoje em dia. Doutores, e que, se possível, estejam trabalhando em unidades de pesquisa. Sim. É muita gente. Muita gente no mundo inteiro. Então, você não pode utilizar o argumento do pessoal, né? Ele não é produtivo, ele não é cientista. Está aí. Tem muita gente. Exato. E aí, vamos para o último aqui slide. O que eu posso dizer à vista dessas coisas? Tem toda a matéria, todo o universo. Como é que foi criado isso daí? Foi Big Bang, foi forças naturais, né? Processos bioquímicos. Acaso, evolução cega não guiada, vida, diversidade biológica, será que foi evolução cega não guiada, mais seleção natural? Foi tudo isso ou foi um designer? Se não foi o designer, o que foi? Aí você vai ter que aceitar o que sobra, e o que sobra é um refúgio, é uma incapacidade de reconhecer o óbvio. Nós vivemos num universo projetado de maneira inteligente e projetado nas minúcias. Nós temos vida no nosso planeta de maneira maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Exato. Nós temos forças no universo que mantêm esse universo extremamente ajustado, finamente organizado. Temos processos bioquímicos assim que são indescritivelmente maravilhosos, agindo nos nossos corpos. É algo assim de assombrar, visto que de modo assombrosamente me formaste, né? Nós vivemos isso. Um laboratório para mim, é quase um templo de adoração. Quando você olha e vê toda a natureza formada com todas as suas formas, é um motivo de louvor ao Senhor. É um motivo de louvor ao Senhor. Então, o que dizer à vista dessas coisas, professor Jonas? Como me faz lembrar o que o nosso querido professor Adalto, né, já falou uma vez, né? A boa ciência, a ciência bem aplicada, bem utilizada, né, ela não afasta, ela aproxima. Sim. Ela aproxima, né, a pessoa de Deus, né, porque é tão encantador você ver tudo isso funcionando, né, tudo isso perfeitamente ajustado e realmente o equilíbrio, né, tudo, enfim, é assombrosamente maravilhoso, realmente. Sim. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, as moléculas cantam louvores ao Senhor, as nanomáquinas berram dizendo: nós fomos criados e planejados. As leis do universo finamente ajustadas, elas simplesmente dão glória ao seu Criador. Nós fomos planejados. Há uma teoria que demonstra isso de uma maneira bonita, com maestria, e é algo que nós vamos ver aqui semana que vem em Manaus, primeiro congresso TDI do Norte. Então isso aí é só uma palhinha, né, que nós fizemos hoje, só uma apresentação, uma mera introdução daquilo que você vai poder ter oportunidade de aprender, né, e absorver no nosso congresso, primeiro congresso Teoria do Design Inteligente Norte. Se você não se inscreveu, se inscreva. As vagas são limitadas, estão terminando. Não deixe para a última hora. Dia 5, a partir das 14 horas, já começa aqui o pessoal a dar a entrada, né, a fazer o check-in. Às 15 horas vai começar o nosso congresso. Dia 5, 6, 7, nesse feriadão, aqui em Manaus, na Igreja Batista Constantinópolis. Não é no CAC mais, é aqui na sede. Então esperamos você aqui conosco. Eu estarei palestrando, o professor Jonas também estará trabalhando, falando na parte do evoteísmo, né? Do evoteísmo. Exatamente, a tentativa de conciliar, né? Será que é saudável você conciliar a evolução, o naturalismo,
com o cristianismo, né, com a teologia, né, com o deísmo, né, como nós conhecemos, né? Então a gente vai ver como isso não se encaixa, como isso é incoerente, como isso, na verdade, piora as coisas, né? Então, se você realmente já foi questionado sobre isso, se alguém já apresentou, ventilou essa ideia para você, não. Na verdade, tem como nós conciliarmos a ciência em voga hoje com a teologia. É uma outra opção, o evoteísmo. A gente vai falar sobre isso, então, em detalhes no nosso congresso. Muito bem. Então, meus queridos, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela participação. Nos vemos já semana que vem, ao vivo e a cores, no primeiro Congresso TDI Norte, aqui na Igreja Batista de Constantinópolis. Você está no programa Crer e Pensar. Sou o professor Kelson Mota e ali o nosso querido professor Jonatas Nunes. Então, espero vocês lá, viu? Como o professor falou, ao vivo e a cores, eu quero ver vocês lá no Congresso, viu? Até lá. Até mais.